Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com mais um vídeo. Nós vamos confeccionar esse ursinho, só que de uma forma diferente. Nós utilizamos inteligência artificial. E esse ursinho aqui, eu vou mostrar no decorrer do vídeo, que eu fiz ele através de um rabisco, de um ursinho que meu filho já tinha. E eu desenvolvi o meu próprio ursinho. Então vamos pro vídeo? Eu começo recortando o molde no tecido. Esse molde eu ensino lá naquele vídeo que eu vou deixar aqui no card de como eu faço ele na inteligência artificial. Mas caso você não queira aprender o processo de desenvolver o seu próprio molde, aqui na descrição desse vídeo tem um link para os moldes para esse projeto que eu apresento no vídeo. Então vamos começar? Eu gosto de utilizar também para fazer a combinação de cores e estampas, que assim eu consigo visualizar melhor como que ficará na minha peça. Eu monto, tiro a foto e coloco lá no ChatGPT junto com o meu rabisco, que é o produto que eu quero fazer. Com o comando correto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ele gera a melhor opção para que eu possa escolher. Já escolhi os tecidos e transfiro o risco dos moldes para cada um deles. Para aplicar a barriguinha, eu utilizo o termocolante, que você passa com o ferro para aderir bem a peça ao corpo principal. Você não precisa aderir a peça toda, eu só coloco em cima do risco para que ele não possa desfiar. Agora eu vou retirar essa película de papel para que eu possa recortar em cima da linha e aplicar a barriguinha no corpo do ursinho. Também vou utilizar a película para fazer o focinho, o narizinho e os olhos do ursinho. Como a película tem um lado de papel, eu consigo riscar por cima do meu molde, assim transferindo o risco para a película e depois transferindo para o tecido. Agora, usando o gabarito do molde, eu vou posicionar o meu tecido em cima do molde e vou posicionar cada pecinha no seu lugar. Eu gosto de utilizar esta caneta para tecido para fazer os riscos da boquinha, dos olhinhos, que facilita bastante quando processa em larga escala. Mas você pode também utilizar o bordado à máquina, o bordadinho à mão, o que for da sua preferência. Agora eu vou levar minha peça para costurar a máquina. Por mais que seja um termocolante definitivo, eu gosto de fazer a costura, porque quando essa mãe for lavar essa capinha, ela não corre o risco de soltar, mesmo que se for lavado a água quente. Aqui você pode fazer um ponto reto, ou ponto zigue-zague, ou ponto caseado, se sua máquina tiver, ou até o pontinho à mão. Esse modelo de agulha aqui é a minha parceira para arremate. Pensa numa agulha que ajuda demais. Ela é conhecida como agulha para cego, por ela ter o fundinho diferenciado. O fundinho dela é aberto e você consegue encaixar a linha ali sem precisar ficar colocando ou tentando colocar no buraquinho. Você coloca pro lado avesso,
e somente faz um clique ali com a linha, que já consegue adicionar ela ali e puxa a agulha para trás. Então, para arremates é perfeita. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, mas você conhece ela em qualquer lugar ou em armarinhos como agulha para cego. Agora aqui eu vou fazer toda a costura na linha da orelhinha, dos bracinhos, das perninhas. E eu gosto de usar um ponto bem apertadinho, bem pequenininho, para poder não correr o risco de estar desfiando, de soltando ou abrindo a costura. Agora eu recorto toda a volta, deixando mais ou menos meio centímetro. Faço pequenos piques com a ponta da tesoura para na hora de desvirar não ficar franzindo. Ou utilizo essa tesoura aqui que eu gosto muito, que é a tesoura de picotar. Peças desviradas, se você preferir, pode assentar elas com ferro. Agora aqui eu vou fazer o enchimento com fibra siliconada, mas tem que ser bem pouquinho para a orelhinha e um pouquinho com mais volume para as perninhas e os bracinhos. Com o enchimento no lugar, eu vou fazer uma costurinha de segurança. Aqui na orelhinha eu resolvi fazer a mesma aplicação do tecido da barriguinha para dar um charme a mais. Utilizando o molde, faça as marcações do posicionamento das orelhinhas, dos bracinhos e das perninhas. Com o lado direito da orelhinha virado para baixo, vai alfinetar para depois fazer a costura de segurança. No tecido que fica na parte de trás do ursinho, faça uma pequena bainha. Posicione direito com direito, deixando o espaço de um dedo ali embaixo para outra aba e alfinete toda a volta antes de costurar. Agora, para aplicar a parte da aba como se fosse uma fronha, coloca os dois pezinhos para dentro, posiciona o lado direito para baixo, viro para o outro lado e começo a alfinetar. Agora vamos para a máquina para fazer uma costura bem reforçada em toda essa volta que eu estou indicando aqui. Desvirando a peça, é dessa forma que fica. A aba menor fica para dentro, como mesmo uma fronha de almofada. É sempre bom lembrar também para conferir as costurinhas, se não ficou nada fora do lugar, antes de você finalizar a peça e fazer o enchimento. Se você preferir, na parte de dentro pode fazer um acabamento de zigue-zague ou na overlock. Agora vamos para o forro do enchimento. Aqui eu estou usando uma malha comum, você pode usar de qualquer cor, mas dê preferências neutras para não interferir tanto nas cores do tecido. Como eu não tenho uma máquina própria para costurar malhas, eu utilizo aqui a minha agulha comum mesmo, mas pode ser agulha para malha, e coloco em zigue-zague e coloco mais apertadinho o ponto. Assim ele fica pequenininho, quase imperceptível e evita do ponto ficar estourando. Agora faremos o enchimento desse forro com fibra siliconada conforme a abertura deixada como indicada no molde. Feche a abertura com pontinho comum à mão.
Eu abraço todo esse recheio com minha mão para facilitar a colocação na fronha. Não solte e lá dentro ainda ajeite com os dedos para ficar bem posicionado. E ficou pronta a nossa peça. Essa peça é muito fácil para você fazer em larga escala, para fazer vários ursinhos de uma vez só. Mas se você deseja adquirir este molde, eu disponibilizo o link dele aqui na descrição desse vídeo. E até o próximo projeto!